Hoje eu tô aqui muito feliz com a Sheila, pra gente poder falar um pouquinho aí sobre carreira, liderança e empreendedorismo. Então, acho que o pessoal já acompanha aí as lives que a gente vem fazendo, mas o pessoal ainda não te conhece, né, Sheila? Então, eu queria que tu te apresentasse um pouquinho, né, pro pessoal conhecer o que tu faz, né, apresentar um pouquinho dos teus negócios, estava me contando aqui um pouquinho antes. Então, talvez contar um pouquinho antes da gente começar com a sabatina de perguntas. Tá bom. Primeiro, eu queria agradecer, Fran, pelo convite. Né? A gente já se conhece, somos colegas, né? Numa das minhas carreiras atuais, que é na área de coach. E eu acho bem legal esse trabalho que tu tem feito, convidando as pessoas para falar um pouco dos seus negócios, né? Porque a gente sabe que é importante compartilhar isso. E muitas pessoas às vezes ficam se questionando o que fazer, e hoje em dia essa questão da carreira é uma dúvida, principalmente para as pessoas jovens, do que elas vão fazer, né? Porque o mundo está super dinâmico, mas também o que eu vejo isso de positivo é que a gente pode escolher exatamente o que a gente gosta de fazer, né? E hoje, então, falando um pouco de mim, enquanto carreira profissional, que a gente estava conversando, hoje eu diria que eu encarei, assim, eu tenho hoje 3 ou 4 carreiras, se a gente for olhar assim individualmente, né, cada coisa que eu faço. Então, na realidade, assim, eu sou movida a desafios, eu gosto de estar sempre me desafiando, mas me desafiando com um propósito que faça sentido para minha vida, né. Hoje eu sou uma empreendedora, né, tenho negócios, esse ano mesmo inauguramos um espaço chamado Vila Beta, espaço coworking, que é um ambiente, um ecossistema justamente para fomentar negócio e desenvolvimento humano. E a ideia desse espaço nasceu justamente por eu estar trabalhando há alguns anos agora, junto com o Instituto de Coaching Avançado, na área do coaching. Também com atendimentos individuais, coaching mais para negócios, novos projetos, que também é uma fase da minha carreira, né? E no desenvolvimento de lideranças. E atualmente, além disso, né, do espaço que nós inauguramos, de trabalhar como facilitadora, trainer na área de desenvolvimento de lideranças, atender individualmente como coach, eu também faço parte de uma startup, né, que a gente está então empreendendo uma nova empresa na área da saúde. Então isso aí é um pouco de tudo, né? E além disso tem a vida pessoal, né, Fran? Que eu também sou mãe de 2 crianças, sou casada, que também toma bastante tempo, né, do meu tempo, e que é assim, a gente tá aí para administrar todas essas coisas e viver de forma plena, né, aquilo que a gente quer fazer, né, realizando nossos sonhos. Legal, o Carlos ele já falou que ele tá ali ó, direto de São Paulo nos assistindo, olha que legal. Que legal. A tecnologia é muito bacana aí porque a gente consegue estar atendendo outros estados, outras regiões, né, e conseguindo estar trocando essa ideia aí ao vivo. Então já trocando experiências, né? Com certeza. Bom, Sheila, então aproveitando aí tudo que tu já te apresentou, que tu já contou, eu queria que tu falou que tu trabalha com desenvolvimento de lideranças, né? Então eu queria que tu contasse assim um pouco como que tu definiria a liderança hoje, né? Porque é uma coisa um pouco até complexa às vezes de se pensar, né? Então como que tu definiria a liderança hoje? Principalmente neste momento de mercado, né? É verdade. Eu vejo assim a liderança, ela mudou, a interpretação da palavra liderança, ela é bem diferente do que foi há 20 anos atrás. Eu mesma, enquanto líder, né, eu trabalho desde o início da faculdade, desde lá de 96, eu já entrei no mercado de trabalho, né, no mercado corporativo. Eu não falei, mas eu sou formada em comércio exterior, então trabalhei em banco, em empresas, e logo no meu último ano de faculdade eu entrei numa empresa na área comercial e trabalhei como gestora dessa empresa, gestora comercial, por quase 10 anos. E eu, apesar, né, eu saí dessa empresa em 2009, não faz tanto tempo assim, né, mas eu percebo que eu, enquanto líder, era diferente do modelo do conceito de liderança que nós temos hoje, né? Hoje, a liderança, ela não é mais aquela coisa de ter que deter todo o conhecimento.
É muito mais o compartilhar, é muito mais abrir esse espaço para as pessoas poderem também entregar o que elas têm de melhor. E para abrir esse espaço exige confiar, né? Ou seja, fiar junto com as pessoas do time. Confiar, dar espaço para elas se arriscarem, né? Espaço para o erro, porque é assim que vai gerar segurança no grupo. E quando a gente está falando em criar espaço para o erro, a gente está falando em deixar a criatividade se desenvolver e a inovação aparecer. Então eu vejo a liderança hoje de uma forma diferente do que a gente até foi, no meu tempo, no caso, aprendemos na universidade. Hoje a liderança ela é diferente e é necessário, né, ser diferente para a gente poder estar fomentando essa criatividade, essa inovação, né, e aproveitar o melhor das pessoas. Legal. E hoje, assim, tu acha que a liderança ela vem de um cargo? Não, pelo que tu percebe, assim, das tuas vivências, com os treinamentos, deixa eu só puxar aqui, de quem procura vocês e tudo mais, assim. Assim, ó, existem ainda modelos e empresas, existem ainda empresas que estão nesse modelo, né, que querem passar liderança através de um cargo. Eu diria que isso não é sólido, até pode ter empresas ainda que trabalham assim, mas não é uma liderança genuína, né, porque a gente vê, inclusive, líderes que não têm cargo de chefia, né, e são líderes nas suas equipes, né, se destacam. E esses líderes influenciam as pessoas, carregam as pessoas, arrastam as pessoas, né? Então a gente tem que perceber, a gente percebe a liderança em diferentes contextos, né? E não depende de cargo. Legal. E como que tu vê que essa liderança ela se mostra e ela é importante para a carreira dos profissionais? Primeiro que assim, para a gente exercer o protagonismo na nossa própria vida, a gente tem que assumir a liderança da nossa própria vida. Então a liderança ela é situacional, né? A gente vai estar exercendo em diferentes momentos esse papel como líder. Então assim, pensando, né, na vida profissional, na carreira, para a gente poder concretizar aquilo que a gente quer e chegar onde a gente quer, nos nossos sonhos, enfim, nossas metas, a gente tem que assumir essa liderança, né? Então é necessário, sim, a gente entender onde a gente quer chegar e assumir essas rédeas, né? Essa liderança, esse aspecto de carreira também, né? Mesmo sem ter um cargo denominado, né, como gestor, enfim, líder, coordenador, né, que são... Mas mesmo num aspecto de tu fazendo parte de uma equipe, dentro da tua vida, seja tu um profissional autônomo, tu tem que vestir esse chapéu de líder em muitos momentos dessa vida profissional. Mas tu diria então que a liderança ela é muito mais de cada um, assim, de cada perfil? Como que tu percebe assim que isso, por exemplo, eu não tenho uma posição de liderança, mas eu posso ter uma conduta de líder? Exatamente, por exemplo, assim, tu trabalha com outras pessoas e às vezes tu trabalha individualmente, não é? Tem duas pessoas, mas se tu for olhar, tu é líder dentro do teu segmento. Várias pessoas te assistem, por exemplo, nas redes sociais. Sabem como tu pensa, te seguem, gostam de te ouvir, tá exercendo a liderança, mesmo essas pessoas, mesmo não estando dentro de um time, né? Então a gente tem que cuidar, né, que tipo de liderança que a gente quer, que tipo de impacto que a gente quer passar para as pessoas, né? Sim. Quem a gente quer atingir, a gente está sendo líder. Eu concordo bastante contigo e até te instiguei, né, nessa pergunta, porque devido aos atendimentos, muitas pessoas têm essa ambição de se tornar um gestor, de se tornar um líder, e eles acreditam que isso só pode acontecer quando a organização dá um título para eles, e que eles não podem fazer isso através, como tu disse, de um posicionamento, de uma conduta, de uma postura, de alguma ação que eles tomem, né? Talvez até dentro de um próprio projeto, que nem tu disse que eu tenho o meu negócio, tem uma outra startup, então são várias frentes de negócio que
tu tá atuando e que tu tá assumindo a tua liderança, né? Exatamente. Então, mas às vezes as pessoas ficam um pouco bitoladas ao cargo, né? À posição. Por isso que eu te instiguei, assim, de te perguntar, até pra quebrar um pouco dessa crença que se tem, né? De que eu só posso ser líder quando a empresa me der o título de líder. Exatamente, Fran, é bem esse o ponto, né? A gente tem que se perceber como líder, né? Porque às vezes a gente nem sabe que tem essa posição, né, de líder. E se a gente for avaliar quantas pessoas, né, que são impactadas por nós, né? Então a gente tem que ter consciência disso. Onde é que a gente quer chegar e o que a gente precisa desenvolver, então? Que competências para esse papel de líder, né? Que são diferentes situações que a gente exerce a liderança e não só no âmbito profissional, né? Sim. Então, para essa situação específica que hoje eu assumi ou que eu quero assumir, eu quero estar, quais são as competências enquanto líder que vai ser importante eu desenvolver? Bom, pegando esse link, já aproveitando que a gente tá ali a gente tá indo na ordem correta e também, pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu tô mais um cantinho aqui porque hoje a voz é da Sheila. Não tem problema. Hoje é contigo, então eu tô só de perguntadora aqui mesmo. Mas fiquem à vontade também de trazer as perguntas de vocês, também colocar suas contribuições de acordo com as reflexões que a Sheila está fazendo aqui também. Então também fiquem bem à vontade aqui de interagir. Então, aproveitando o gancho que tu falou ali sobre a questão da minha liderança, né, de eu poder ser líder, como que tu vê, qual o link que tu faz disso com o empreendedorismo? Ótima pergunta. Então, a gente, enquanto empreendedor, né, quando a gente tem uma ideia e quer colocar no papel, né, em prática, enfim, quer desenvolver um novo negócio, a gente precisa convencer as pessoas, né? Precisa que mais pessoas apostem na ideia. Primeiro, para tu poder começar, porque não existe, a gente não constrói uma empresa, a gente constrói um time que constrói uma empresa, certo? Então, no empreendedorismo, a gente precisa exercer, sim, essa competência de líder, melhor, esse papel de líder, né? E para isso desenvolver algumas competências, né? Conseguir aliados, pessoas que também abracem essa causa, né? Porque enquanto empreendedor, a gente está ali para quê? Primeiro que a gente vai conseguir mais pessoas engajadas no projeto quando a gente conseguir demonstrar a paixão que a gente tem pela ideia, né? É isso que vai mover e unir pessoas, né? A paixão pela ideia, ou seja, uma coisa bacana. E que essa ideia, de fato, resolva problemas de outros, né? A gente sempre fala, foco na solução, não no problema. Mas nesse caso, enquanto empreendedor, qual é o problema que eu resolvo? É importante, sim, a gente pensar no problema nesse caso. Qual é o problema, né, de um grupo de pessoas que eu vou resolver? Sim. Né? Então, sim, é importante a gente, quando a gente quer empreender, olhar para esse aspecto da liderança, né? Porque algumas coisas, em alguns momentos, eu vou ter que, sim, desenvolver competências de um líder se eu quero empreender. E como que tu entrou no empreendedorismo? Tu disse que tu Então, trabalhou sim, muitos anos dentro de empresas, né? Sim, verdade. Então, como que tu foi parar no empreendedorismo? Quando que acabou a paixão pela CLT? Então, eu acho que na realidade isso é uma coisa que é pessoal, né? Já mesmo eu trabalhando, vamos pensar nesse meu último cargo, né? Minha última experiência dentro de uma empresa, tá? Fiquei aproximadamente 10 anos, que eu era gestora comercial ali, mesmo enquanto CLT, né? Eu tendo um cargo dentro de uma empresa, um emprego, digamos assim, né? Eu já desenvolvi ali, querendo ou não, características de empreendedor. Porque quando eu entrei, por exemplo, nós tínhamos uma equipe pequena, né? Eu tive que formar equipes de venda em todo o Brasil. Né? Entrei, por exemplo, nós estávamos em 17 regiões no Brasil. Quando eu saí da empresa, nós éramos 50 times no Brasil, o que dava em torno de 150 vendedores.
Nossa. Então eu desenvolvi mercados, desenvolvemos mercados, né? Então é uma espécie também de empreendedorismo, né? E como eu falei no início, eu gosto de desafios. Eu acho que eu comecei a perceber que eu tinha esse tino para empreendedorismo. E então foi que eu decidi sair dessa empresa, que é uma empresa bacana, eu me dou super bem até hoje, eu mantive relacionamentos, né, com os proprietários, com outros colegas de trabalho dessa empresa. E saí então para empreender o meu próprio negócio, né? Que veio foi uma fase da minha vida onde eu fui mãe, né? Eu tive meu primeiro filho. Então eu também queria um pouco mais de autonomia em relação ao horário de trabalho. Quando eu trabalhava nessa empresa eu tinha que viajar muito, Brasil afora, eu ficava 10, 15 dias fora de casa. E junto com a maternidade isso não estava conciliando. Então foi a vontade empreendedora, com ajuste também, assim, de horário, né, para eu poder ter tempo mais para estar com a minha família, com o meu filho que estava chegando. Então isso foi assim, o gatilho para eu tomar essa decisão, né, de empreender meu primeiro negócio. E o que foi o teu primeiro negócio? Conta pra gente. Agora fiquei curiosa. Então, tem tudo a ver com esse momento da minha vida, né, que eu tava, na realidade, eu me preparei para essa tomada de decisão. Eu saí da empresa e pôr o meu próprio negócio, né? Então, nós já tínhamos investido num imóvel, pensando, então, assim, quando eu chegasse no momento que eu quisesse alçar voos próprios, né? Que eu tivesse já um local para empreender. Então, avaliando esse imóvel que nós tínhamos adquirido, eu fui pensar em negócios que poderiam ser desenvolvido nesse local, nesse ponto comercial. E esse empreendimento então foi uma casa de festas infantis que tinha tudo a ver com o momento de vida que eu estava vivendo, né, que era a maternidade. Sim. Então, isso foi em 2009. Eu saí dessa empresa e fiz um plano de negócio, uma avaliação, e em 12 meses a gente estava então abrindo a Petit Pois, casa de festas, que foi um negócio muito bacana para mim, para esse momento que eu estava, né? Podia ajustar a agenda, cuidar dos meus filhos, eles cresceram nesse ambiente, né, de festas infantis e outros tipos de eventos. E fiquei no negócio até 2015. E nesse período, então foi de 2009 a 2015, eu trabalhei, né, fiquei sendo parte da operação, e a partir de 2015 eu comecei então a trabalhar com consultoria. Comecei a compartilhar coisas que eu aprendi ao longo desses anos. Uhum. E foi nesse momento então que eu comecei a trabalhar com coach também. Eu fui atrás de ferramentas para me desenvolver, né? Conheci a metodologia na prática, que até então eu só tinha ouvido falar. E me apaixonei, porque para mim foi muito mais do que questão profissional, né? A minha vida pessoal, utilizei muito na minha vida pessoal também. Daí então 2015 começou o meu namoro, digamos assim, com a metodologia coach. E aí foi aí que tu entrou mais nesse outro mercado, que daí seria a startup, o Vila Berta. Mas então, em 2015 eu fiz o curso de Líder Coach, né, que foi um curso que me abriu várias perspectivas, coisas que eu não... ampliou minha consciência mesmo em relação a Sheila profissional, né, coisas que estavam ali que eu não percebia, a minha vida pessoal também. E então depois de eu fazer esse curso na área de liderança, eu mantive contato com o Instituto de Coach Avançado, e logo em seguida veio um convite então de eu fazer uma formação para poder ministrar esse curso que eu participei. E eu topei, porque nesse momento eu estava já trabalhando com consultoria também, já tinha saído da operação da Petit Pois, né? Continuei na sociedade, mas saí da operação. E para mim fez todo sentido esse curso, me ajudou muito enquanto,
né, enquanto consultora, e diz, não, aceito esse desafio, porque de fato foi muito bom para mim, quero compartilhar o que foi muito bom para mim com outras pessoas, com outros empresários, porque a gente, enquanto pequeno, médio empresário, muitas vezes eu me sentia muito solitária, né? E essa metodologia eu me vi de outra forma, né? Então, vou compartilhar isso que fez muito bem para mim. E aí comecei então esse relacionamento novo com o Instituto de Coaching Avançado. Fiz outros cursos também e que foram abrindo outras portas. Então, aí que começou a vir essa questão do desenvolvimento humano, de eu trabalhar também com essa parte de desenvolvimento humano. Então, em 2017, eu fiz a parceria com o Instituto de Coaching Avançado, nós começamos a trabalhar em vários projetos juntos, né? E fomos para um espaço, compartilhar um espaço, que hoje é o Vila Beta. Legal. E nós então resolvemos, nesse espaço, construir um ambiente onde tem espaço para outros profissionais estar colaborando, tipo um ecossistema mesmo de negócios, de desenvolvimento humano, onde também a gente tem agora desenvolvido os nossos cursos, né, feitos workshops, algumas palestras, né, criamos um espaço para isso também. Então disso tudo, todo esse movimento nasceu o Vila Beta. Né? Legal. Vocês viram aí, pessoal, uma recomendação, inclusive, né, da Sheila, a líder coach, então fez algumas mudanças na vida dela. Mas eu queria que tu me contasse, assim, até um pouco, assim, para entender, né, não fiz a formação de líder coach, só a formação em coaching. O que ele ampliou, assim, da tua percepção, que talvez te tirou, né, um pouco do teu outro modelo de negócio, fez essa transição, assim, de negócio? Porque continua empreendedora, né? Porque às vezes as pessoas, eu vou sair da CLT, vou empreender. Essa foi a minha mudança. Sim. Mas no teu caso, tu já estava empreendendo, né? Tu já tinha tomado essa decisão por fatores pessoais teus. Mas o que ocasionou, o que mexeu contigo, assim, até acho que pra compartilhar pra quem tá assistindo? Boa pergunta. Sabe que esse curso Líder Coach, ele é um curso de 24 horas aulas, né? E eu vejo que a metodologia dele ele é muito bom, porque ele é feito em 2 módulos, normalmente nós desenvolvemos ele. E com um espaço de tempo entre um módulo e outro. Então o curso ele é todo vivencial, né? Mais de 70% do curso são dinâmicas, são coisas práticas, a gente utiliza situações do nosso dia a dia ali. E esse processo que a gente né, de passar pelo processo, faz com que a gente perceba as coisas de forma diferente e utilize as ferramentas do coach na prática, né, com exemplos práticos. Então, foram várias coisas que lá na primeira formação que eu fiz, né, que me tocaram de forma diferente enquanto empreendedora, enquanto líder. O aspecto da liderança hoje em dia, né, me fez eu lembrar como é que eu era enquanto líder, de eu rever esses conceitos, coisas que muitas vezes para mim era complicado, era difícil, era sofrido, porque eu achava que enquanto líder eu tinha que ter todas as respostas, que enquanto empreendedora, empresária eu tinha que assumir todas as responsabilidades e eu que tinha que entregar isso para a equipe. Então eu consegui perceber que a coisa pode ser construída, ela pode ser mais leve, que as pessoas estão ali para colaborar também. Como fazer essas pessoas se sentirem mais motivadas e mais engajadas aos projetos, né, dentro do time. Então o Líder Coach ele te provoca a isso. E a gente é provocado a testar isso na prática durante o próprio processo do curso. Né? De que forma que a gente consegue se comunicar melhor, se comunicar no positivo, o quanto isso faz diferença, né? A forma como a gente se comunica, entender as pessoas, escutar melhor as pessoas, isso também vai contribuir que tu se comunique melhor. Então são diferentes ferramentas que a gente passa no processo e que a gente vai utilizando isso no dia a dia, no próprio decorrer do curso.
Legal. Né, que faz a gente ampliar a consciência. Outra coisa importante também que me tocou foi a questão das adversidades, porque a gente não tem controle no que acontece no externo, a gente tem controle sobre nós, né? No que a gente vai fazer com isso que está acontecendo. E isso foi uma das grandes coisas assim, que eu conseguia entender melhor como eu funciono e que ferramentas eu tenho para melhorar isso, né? A gente não depende só do externo, a gente tem aspectos que a gente pode controlar e isso melhora tudo. Então, são várias questões que ali no curso que eu fui conhecendo, experimentando, que me fizeram ter essa ampliação, né? Da consciência do todo, da forma que eu lido com as coisas. E hoje eu vejo que é muito mais leve, e eu acho que por ter e perceber e viver nessa leveza que a gente consegue, inclusive, atrair coisas melhores. E pessoas, né? E atrair pessoas também, porque as pessoas querem estar com pessoas se sentindo bem, né, nesse ambiente. E eu acho que a gente, tanto nessa sintonia, nessa frequência mais leve, a gente atrai pessoas também que queiram estar com a gente, né? Então a gente poderia dizer que para ser um empreendedor é necessário que eu tenha uma competência de liderança bem desenvolvida? É importante, eu diria que é bem importante. Porque eu estou aqui formulando, né, e processando tudo que ela está falando e também tô curtindo, assim como vocês, então eu fiquei pensando, né, porque como tu disse, independente de eu ter uma equipe ou não, eu preciso ter uma conduta para convencer pelo menos o meu cliente da minha ideia. Exatamente. Então, por mais que não tenha um time interno, pode ter um time externo, um público externo. Exatamente. Que eu quero atingir. O teu cliente, ele vai querer comprar teu serviço, teu produto, né? Dependendo da tua influência que tu vai exercer neles, né? Então, quando a gente está trabalhando com, até mesmo na área com vendas, é bem importante a gente desenvolver competências de um líder. Vamos pensar na comunicação, a escuta, né? Quando a gente vai vender ou querer convencer, a gente tem que entender qual é o problema desse cliente. Então, isso é competência também da liderança. Sim. Então, enquanto empreendedor, a gente precisa desenvolver algumas competências, sim. Até mesmo para engajar, como eu falei, times de colaboradores, sócios, né? Então, tem algumas habilidades de liderança que vão ser necessárias, sim, a gente está desenvolvendo. É o que eu entendo, né, enquanto empreendedora. Sim. Né, conforme a minha experiência, enfim. A tua área de atuação também. Exatamente. Quais são os desafios, assim, que tu vê hoje com relação ao empreendedorismo? Pensando até nos teus projetos, né? Tu teve a Casa de Festas, agora tem o Vila Beta, também ficou na consultoria, startup. O que tu vê, assim, dentro de mercado? E também acho que tu trouxe um pouquinho ali, tem a questão um pouco de se sentir sozinho, né? Então tem, acho que, dos desafios de mercado, mas também dos desafios pessoais, assim, quais que tu visualiza hoje no empreendedorismo? Olha, eu acho que um dos grandes desafios é justamente essa dinâmica do mundo atual, né? A velocidade que as coisas tomaram hoje em dia em função da tecnologia da informação, né? Então as coisas mudam muito rápido e o grande desafio é a gente estar aberto para essas mudanças. Porque por mais que a gente saiba, né, como a Carol Dweck fala no seu livro Mindset, né, que é importante desenvolver um mindset de crescimento, de estar aberto, né, e se arriscar, experimentar coisas, né. Se errou, ok, é um aprendizado. Né? Então, só que muitas vezes a gente encarar dessa forma não é fácil. Mesmo eu tive uma experiência, agora eu mudei de tecnologia, comprei um notebook novo, né? Antes eu trabalhava com Dell, agora estou trabalhando com um Mac, por exemplo. Mesmo sabendo tudo isso, da questão da gente estar aberto para uma coisa nova, como é difícil a gente mudar, né? Eu tô dando um exemplo de uma coisa simples. Então eu vejo essa capacidade da gente aprender, desaprender o que a gente já sabia para poder reaprender uma coisa nova, eu acho que é um dos maiores desafios, né?
E eu vejo assim, e não o desafio do lado do aspecto negativo, também tem a parte boa, né? A gente, é um exercício diário essa questão do reaprender. Então, da gente estar aberto, da gente não ter problema assim, com o erro, porque a gente... eu lembro desde criança como a gente era penalizado, que é o culpado, essa questão do erro. Então, a gente carrega muito essa questão, né? De ter medo de errar, de não querer errar. E quando a gente fala em empreender, não que a gente não tem que ter cuidado com o erro, né? Sim. Mas a gente não pode ter medo do erro, né? Medo de ser vulnerável. A gente tem, é necessário a gente se expor, né? E experimentar coisas novas. E inclusive errar rápido, né? Para a gente poder dar o próximo passo. Faz parte do aprendizado. Bom, e que dica que tu deixaria, assim, para quem está nos acompanhando agora, para quem vai nos assistir depois também, porque a live ela vai ficar rodando, né? E depois também a gente vai estar disponibilizando para quem não conseguiu assistir agora. Eu sei que hoje também tem jogo, então o pessoal também fica envolvido. Então, que dica que tu deixa, assim, para quem busca talvez essa carreira empreendedora, mas que tem esse medo de errar? Porque eu acho que esse também eu converso com muitas pessoas e muitas pessoas têm essa perspectiva, né? Se eu quisesse definir algo hoje, eu queria ter meu negócio. Muitas pessoas falam isso. Mas neste momento eu acho que eu vou buscar uma outra oportunidade numa outra empresa. Sim. Por conta do receio, do medo, da sensação de talvez não ser capaz de gerenciar o próprio negócio. Então, que dica que tu deixaria, né, assim, para as pessoas hoje que têm essa ambição, esse interesse, talvez, em empreender e que não sabem bem se é o caminho, como fazer, né? Porque hoje também eu acho que culturalmente a gente também não tem uma cultura que estimule o empreendedorismo, né? Sim. A gente tem uma cultura que nos motiva a enviar nosso currículo e entrar dentro de um mercado formal e não de nós, né, iniciarmos algo. Então, até para quem já fez isso, está fazendo isso aí nos últimos anos, que dica assim que tu deixaria? Acho que a primeira coisa é tu se escutar e entender o que realmente tu ama fazer, né? Deixar fluir, assim. Realmente o que tu gosta de fazer, é importante que tu esteja apaixonado pelo que tu faz. Depois disso é avaliar se isso que tu gosta de fazer resolve o problema de um número de pessoas, né? Porque tem que monetizar, certo? Tem que ver se isso sim é um problema, né? Se isso aí vai resolver problemas de pessoas. Eu acho que é importante também e fundamental tu compartilhar essas ideias. Quando a gente compartilha, tem bem mais chances de realizar, de concretizar. Então, é aquela coisa de tu influenciar as pessoas. Então, compartilha, troca essas ideias, fala com outras. Não fecha, abre, porque as pessoas vão vir, elas vão começar a aderir ao projeto, à ideia e colaborar também, né? Te fazer pensar isso, te questionar, te fazer perguntas, e isso vai enriquecer essa tua ideia, enriquecer esse teu projeto, né? Não ter medo de expor, porque a ideia é sua, é de dentro, não, porque nós tínhamos muito medo antes que roubassem ideia, né? Que alguém copiasse, mas isso hoje em dia é muito complexo a gente dizer isso, porque está dentro de você, essa ideia. Então, quanto mais você pode compartilhar, mais vai enriquecer o teu projeto, né? E não ter medo do não, ou seja, quanto maior o número de não, maior vai ser teu número de sim, né? Então, a perseverança é muito importante para quem quer empreender. Quanto mais não, vá atrás dos não, porque quanto maior o número de não, vai ser teu maior número de sim, né? Fechou a primeira porta, bate na segunda, bate na terceira, bate na 10ª, na 100ª, né? Quem quer empreender, o não pode ser motivo de desistência. Aquela coisa, né? Se estiver cansado, não desista, descanse, né? E depois siga, né? Porque a perseverança é muito importante. Então, e
uma coisa fundamental que hoje em dia, né, é empreender sozinho. Por mais que tu queira seguir uma carreira autônoma, enfim, sempre vai ser necessário pessoas, né? Então, relacionamento, cuide dos relacionamentos, que isso é muito importante, né? Sempre vão te trazer, abrir portas, pode ser clientes, pode ser fornecedor, pode ser colegas de trabalho, né? Pode ser advocacy do teu trabalho. Então, os relacionamentos são muito importantes também. Legal. Então, assim, pra gente já tá aqui, eu já acabei com as minhas perguntas. Não entrou nenhuma pergunta aqui pela nossa time, pelas perguntas aqui. Só tinha a André depois que conectou depois. Deu boa noite. Mas até pra gente encerrar e até pra deixar também pro pessoal, pra quem tiver interesse, depois também te contatar e saber um pouquinho mais. Não sei, assim, se você quiser compartilhar com a gente sobre o cronograma, quais são os próximos eventos que vão estar acontecendo no Vila Beta. E até se lá dentro hoje tem alguma iniciativa que fomente essa questão, porque tu disse que tem essa questão do ecossistema de negócios, né? Então, para pessoas que estão pensando, não sei como que está funcionando, né? Então, talvez até para compartilhar com quem tem essa ambição. Ótimo. Então, assim, o Vila Beta Espaço Coworking, ele fica aqui em Porto Alegre, no bairro Petrópolis, na rua Álvares Machado, 229. E a gente tem feito alguns movimentos, né? Justamente para fomentar o empreendedorismo, os negócios. Agora, segunda-feira, dia 5 de agosto, teve um movimento do MEG, Mulheres Empreendedoras Gaúchas, que a gente, que a Tatiana Santiago e a Carol, que elas agitam esse grupo, né? E elas levaram um palestrante lá. Então tem rodada de networking, elas compartilham conhecimento, né? E fomenta o negócio. Além desse movimento, também a gente tem feito os Trend Talks, lá que também tem momentos de networking, né, com palestrante, troca de ideias. Então tem diferentes tipos de eventos que tem acontecido lá. E também tem espaço para quem quiser explorar, né, o ambiente. Tem espaço tanto de trabalho, para se estabelecer lá dentro, quanto espaço para poder desenvolver cursos, workshops, palestras, né? Então nós estamos com esse espaço aberto aí para quem queira saber mais, pode entrar em contato pelas redes sociais também, né? O Instagram, o Facebook. E a gente tem também uma agenda de eventos e cursos. Dia 16 de agosto tem curso de comunicação não violenta. Ainda em agosto começa uma turma de líder coach. Então nas redes sociais a gente tem aí os eventos que estão acontecendo lá no espaço. Que legal, muito bacana. Não sei se alguém tem alguma pergunta também. Eu acho que o Carlos ele retornou agora, acho que ele tinha caído. Então se tiver alguma pergunta também, mas também depois se quiserem deixar, acho que a Sheila também pode acompanhar. Sim. Aqui, porque como vai ficar rodando, então as pessoas podem assistir um pouquinho atrasadas. E aí depois a gente também retorna para vocês com relação às dúvidas que vocês tenham, com relação à liderança, empreendedorismo. Então a Sheila aí é fera, eu digo porque viveu na prática, né? Então nada como a prática. Fera eu não sei, né, Fran, obrigada. Mas a gente vai se testando, né? E a ideia é compartilhar aquilo que pra mim vem dando certo, compartilhar também as coisas que não deram, né? Alguns erros, porque a vida é assim, é feita de erros e acertos, né? E pra gente ter acertos, a gente erra bastante também, né? Porque é a forma que a gente tem de aprender. Claro. Né? O que aparece muitas vezes são as coisas que a gente conquista, né? Os resultados positivos. E isso aqui, claro, é uma constante, a gente tem que se experimentar, né? E eu gosto muito dessa coisa de poder compartilhar, encurtar às vezes alguns caminhos para outras pessoas, né? Trocar essa experiência, porque eu aprendo bastante estando nesse lugar assim de compartilhando, sabe? Porque daí também eu vejo que quando a gente está aberto para compartilhar, outras pessoas também acabam entrando na nossa vida e contribuindo, né, para esse desafio todo.
O Carlos, ele disse aqui que ele não estava conseguindo escutar. Bom, se tiver qualquer pergunta também, deixa aí então, Carlos. Espero que agora já esteja conseguindo nos ouvir. Queria também te agradecer muito, né, Sheila, pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, né, por estar aqui também compartilhando da tua experiência, que nem tu disse, dos erros e dos acertos, né, mas de tudo que tu levou aí dessa caminhada, né, de liderança, de empreendedorismo e também de compartilhar um pouco do teu trabalho, do que o Vila Beta faz hoje, porque talvez nem todo mundo conheça, então acho bem interessante essa troca e essa disseminação que a gente consegue fazer hoje através da tecnologia e em larga escala, né? Então, também te agradeço, né, por estar aqui com a gente. Com a gente que eu digo porque a gente está aqui na FIO, né? Então, também agradeço. E também fico à disposição aí também. Obrigada, Fran. Parabéns por esse movimento todo que vocês fazem, né? E pela FIO, que é bem importante, eu acho que para todo mundo, assim, para a gente saber o que está acontecendo enquanto carreira, enquanto mercado de trabalho, enquanto empreendedorismo em si, né? O que está pegando. Importante esse trabalho, parabéns. Então tá, obrigada. Agradeço a vocês também, boa noite a todos também, bom descanso.